Boa noite, meus irmãos e irmãs da Congregação Batista Regular em Jacumã. Seja bem-vindo aqui à nossa casa. Estamos aqui dentro das nossas muralhas de quarentena. E eu queria dizer que nós sentimos falta dos irmãos e esperamos, estamos orando que os irmãos estejam muito bem nesses dias bastante diferentes. A semana que vem, no dia 16, os pastores vão se reunir juntamente com os diáconos para podermos decidir qual é o nosso próximo passo em tudo isso. Se vamos reabrir ou não a igreja, nós vamos ver algumas decisões das autoridades, né? Eu acho que estão vindo algumas decisões no dia 15, e vamos colocar essas coisas em prática e ver o que nós podemos fazer no dia 16. Vamos tomar uma decisão no dia 16 se vamos continuar como está ou não. Irmãos, vou trazer mais uma vez uma palavra sobre ansiedade. Eu acho que é necessário. Falei sobre isso 2 semanas atrás e vou falar novamente sobre isto esta noite. Ansiedade. Então, abre sua Bíblia para Filipenses capítulo 4 e também abre sua Bíblia para Mateus capítulo 6. Mas vamos começar com o versículo 6 de Filipenses capítulo 4. Eu olhei este versículo de uma forma rápida faz 15 dias, mas nós vamos olhar por um ângulo diferente esta noite. Nota o que diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Já contei na igreja a história que a morte estava caminhando um dia por certa cidade. Vocês sabem, né, as imagens da morte, aquela criatura feia, né, encapuzada de preto, né? A morte, então, estava caminhando um dia pela certa cidade e um homem deparou com a morte, parou a morte e lhe perguntou: o que você vai fazer aqui? E a morte respondeu: eu vou matar 10.000 habitantes nesta cidade. E o homem reclamou, disse: isso é terrível, não se pode uma coisa dessa. E a morte respondeu: é assim mesmo, é isso que eu faço, né? O dia passou e o homem rodou por todo lado da cidade avisando o povo do plano terrível da morte. No final do dia, o homem encontrou-se novamente com a morte e reclamou com a morte, dizendo: você disse que ia matar 10.000 pessoas, mas na realidade hoje morreram aqui 70.000 pessoas. Então a morte explicou: eu só matei 10.000. Preocupação e medo mataram os demais. Sabe, irmãos, eu herdei do meu pai uma habilidade de ficar acordado durante a noite, preocupado e ansioso. Posso tentar inventar desculpas porque eu devo ter este direito de me preocupar, mas no final das contas, eu devo reconhecer que ansiedade, ou seja, a preocupação, é sim um pecado. Quais são algumas formas que nós temos para descrever a preocupação? Quais são as coisas que nos preocupam? Bem, eu coloquei uma lista. A falta de dinheiro para pagar as contas, se teremos bastante tempo para completar o nosso trabalho, se seremos aceitos pelos nossos amigos e colegas. Isso é mais uma preocupação para jovens e crianças. Você chega na minha idade, você não está muito preocupado em ser aceito ou não pelas pessoas ao seu redor. Vamos além nessa lista. Se as visitas vão gostar da comida, né, senhoras? Ou se a igreja vai crescer, ou se o pastor finalmente vai pregar uma mensagem boa hoje à noite, né? Talvez essa é a sua preocupação hoje à noite. Ou se o bandido vai invadir nossa casa, outra preocupação. Se o carro vai quebrar, se o aquecimento global vai matar todo mundo, né, nesta terra. Ou se o nosso time de futebol vai vencer, ou se nossos pais se nossos filhos, melhor, vão suceder na vida. Ou se nossa saúde vai permanecer, a saúde dos nossos amados. É a preocupação do dia, né?
ou destes meses que nós estamos vivendo. Alguns se preocupam com a morte, tem jovens que já passam o dia se preocupando com a sua morte. Mas a palavra de Deus nos exorta a não sermos ansiosos em nada. Aliás, 1 Pedro 5 e 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isto é, de confiar em Deus nas dificuldades, sabendo que ele cuidará de nós. Nota comigo a exortação de Jesus sobre a ansiedade. Vamos para Mateus 6. Eu acho que você já tem um dedo lá. Mateus 6, 25 a 34 diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Agora, isso só foi versículos 25 e 26. Vamos pausar aqui, só para explicar que nós que temos essa ansiedade diária, nós corremos de um lado para outro tentando ter a melhor roupa e bastante comida. Mas Cristo nos exorta a considerar os passarinhos. Será que as aves ficam acordadas à noite pensando no que vão comer no dia de amanhã? É claro que não. Eles colhem cada dia o necessário e nunca falta. Eu devo observar mais as aves que estão voando ao meu redor esta tarde. E será que a preocupação aumenta alguma coisa em nossas vidas? Alguma coisa de bem em nossas vidas? Versículo 27 diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Tem sido o inverso em nossas vidas. A preocupação não traz benefícios para a nossa vida. A preocupação nunca aumenta coisa boa, mas certamente drena a nossa vida. E você que preocupa, você sabe disso. Versículos 28 a 32. Isso é, novamente, Jesus Cristo falando. Ele diz, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. E deixa eu abrir parênteses aqui. Não é que Jesus Cristo está dizendo que nós não devemos trabalhar. Mas ele está dizendo, essa criatura, a ave, o passarinho, ele não se preocupa, ele não ajunta comida em celeiros, mas ele tem sido bem cuidado. Deus está cuidando das aves. E os lírios do campo, eles não trabalham, mas estão bem vestidos. Cristo está dizendo, olha só as coisas que não trabalham e eu cuido destas coisas. Agora ele não está dizendo, não é que devemos trabalhar, devemos obviamente trabalhar, mas devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós e descansar no Senhor e orar no Senhor como se tudo dependesse dele. Essa é uma boa meta para a nossa vida. Continuando, Cristo dizendo, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou como é que nós vamos nos vestir, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Em vez de nos preocupar com comida, bebida, vestimenta, Cristo exorta a buscar a Deus e ao seu santo reino, e os detalhes ele nos acrescentará. Versículos 33 e 34, para terminar essa porção aqui em Mateus capítulo 6. Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, ele não está dizendo todas as coisas que você quer, mas todas essas coisas necessárias que ele vem tratando
nessa passagem, vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ansiedade, irmãos. Cristo fala sobre ansiedade. Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, fala sobre ansiedade. Lá em 1 Pedro, Pedro fala sobre ansiedade. Será que podemos aprender alguma coisa hoje à noite sobre o que a Bíblia diz deste tema, ansiedade? Bem, eu quero falar um pouco sobre um remédio que vem em 4 doses, ok? Um remédio que vem em 4 doses contra a ansiedade. Primeira dose, está pronto? Primeira dose, confiar em Deus. Confiar em Deus. Veja comigo o Salmo 37, de 3 a 5. Diz o seguinte: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Dose 1, confia em Deus. Segunda dose, reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer a soberania de Deus. Segunda dose. Romanos 8 e 28 diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Reconhece que Deus é soberano e todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se eu fosse lhe oferecer uns ovos crus, né, e uma farinha, e uma, eu sei lá, o que mais vai dentro de um bolo? Fermento. Ivana faz os bolos por aqui, eu não faço bolo, mas se eu fosse oferecer ovo cru e fermento e farinha, essas coisas separadas, você ia recusar. Ninguém quer comer um ovo cru. Ninguém quer comer colheres e colheres de farinha. Isso é horrível. Boca cheia de pó branco, né? Mas se você juntar essas coisas todas nas proporções corretas, que eu não sei quais são, e botar tudo isso aí num forno, o que sai? Um bolo. E aí, se eu fosse lhe oferecer um bolo, você ia receber com toda certeza. Por quê? Porque as coisas juntas, colaborando juntos, é para o seu bem. É para o seu benefício. Mas as coisas separadas não são tão bem-vindas, não é? Mas Deus diz o seguinte em Romanos 8: todas as coisas boas que a gente gosta, as coisas ruins que a gente não quer experimentar, todas as coisas, se você juntar todas, elas colaboram para o seu bem. Essa dificuldade que você está passando hoje à noite está colaborando no plano eterno de Deus para o seu bem. Pense nisso. Primeira dose, confiar em Deus. Segunda dose, reconhecer a soberania de Deus. A terceira dose é onde nós começamos, lá em Filipenses 4 e 6. A terceira dose é o seguinte, é oração. Oração. Nota comigo nossa passagem-chave, Filipenses 4 e 6. Não estejas inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus para a oração e súplica com ação ou ações de graça. Oração, entrega nas mãos do nosso Senhor. Primeira dose, confiar em Deus. Segunda dose, reconhecer a soberania de Deus. Terceira dose, oração. E por último, a quarta dose é reconhecer o cuidado de Deus. Ele tem sido bastante cuidadoso conosco. Quarta dose, reconhecer o cuidado de Deus. 1 Pedro 5, versículo 7. Nota comigo, 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o quê? Ele tem cuidado
por vós. Ele cuida de vós. Então, quando a gente está lá sem poder dormir à noite, eu sei disso porque isso acontece comigo muito, eu devo reconhecer tudo que ele já fez em minha vida. Todas as dificuldades que ele já me socorreu. Todas as coisas que ele já supriu para mim. Por que eu não reconheço isso? E aí posso dizer, sabe o que? Essa dificuldade que eu estou passando agora, Deus vai cuidar também. Porque na minha vida toda ele já cuidou. Então por que ele não vai cuidar dessa também? Ele vai cuidar da gente. Primeira dose, confiar em Deus. Segunda dose, confiar, ou melhor, reconhecer a soberania de Deus. Terceira dose é a oração. E a quarta dose é reconhecer o cuidado de Deus. Ele já tem cuidado da gente. Dizem, irmãos, que a preocupação é muito como uma cadeira de balança, né? Você já subiu, sentou em cima de uma cadeira de balança e você faz assim, né? Vai e vem, sabe? Preocupação é muito como uma cadeira de balança. Vai lhe dar muito o que fazer, mas não vai lhe levar para canto nenhum. O grande autor Victor Hugo tem um bom ditado aqui. Ele já faleceu faz muitos séculos, né? Muitas décadas também, né? Mas o Victor Hugo certa vez falou estas palavras. Ele diz: tenha coragem para as grandes tristezas da vida. Tenha paciência para as pequenas dificuldades também. E quando você terminar o seu trabalho do dia, vai dormir. Deus permanece acordado. Ansiedade é pecado grande. Por quê? Porque queira ou não queira, quando nós somos ansiosos, nós demonstramos a Deus e aos demais ao nosso redor que não confiamos no nosso Pai Celestial. Eu sei que quando alguém não confia em minha pessoa, isso traz para mim grande tristeza e mágoa. Agora imagina Deus, perfeito Deus. Imagina como Deus sente quando, através da ansiedade, nós dizemos a Ele: eu não confio em Ti. Você não é suficiente para a minha vida e para este problema. Oh, que lembramos muito bem as palavras do salmista em Salmo 37, versículo 25. Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E o salmista em 37, versículo 5, também diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus cuidará de nós. Ele vai cuidar de nós. Mesmo quando o mundo ao nosso redor está em chamas. Amém, irmãos? Vamos dormir hoje à noite, em paz, sabendo que Ele cuidará de nós. Que Deus abençoe cada um. Eu quero dizer aos irmãos, nós estamos aqui, às suas ordens. O meu telefone ainda está funcionando. O telefone do pastor Maxwell ainda está funcionando. Qualquer coisa, irmãos, você pode entrar em contato com a gente. Boa noite e que Deus te abençoe.